Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de reta de fração, tá? Esse é um raciocínio que cai muito nas provas, tá? Então, o que é que cai bastante? É conceito básico, né, de fração, tá? É raciocínio lógico envolvendo fração, né? O problema dos pintores, que eu já fiz vídeo, e essa parte aqui de reta de fração. Então, isso aqui é normalmente a maioria dos problemas de reta ou de fração, né? A gente utiliza esse conceito de reta de fração, tá bom? Então, vai ser bastante comum utilizar esse método aqui na realidade de resolução, né? Quando for resolver problemas que envolvem fração. Então vamos lá, por que chama reta de fração? Porque normalmente a gente vai fazer uma reta, tá? Para dividir o raciocínio. Então vamos fazer um exemplo aqui de um problema, tá? Que tem no livro do Colégio Militar do Recife. Vamos lá. Thais apresentou um programa de coleta seletiva de lixo para ser realizado em todo o planeta. Propôs separar o lixo em três categorias. Aí ela deu três categorias aqui, tá? Lixos recicláveis, né? Lixos orgânicos e lixo inorgânico. Então observa que ela dividiu o todo, né, em três pedaços. Então vamos pegar, supor que isso aqui é uma reta, tá? Uma reta aqui assim, por isso que a gente chama de reta de fração, tá? Isso aqui é a reta de fração, tá? E vamos colocar aqui que essa primeira seria o reciclável, tá? Então, reciclável, tá? Aí a segunda seria o orgânico, e a terceira o inorgânico, inorgânico, tá? Então, eu dividi exatamente nas três possibilidades que ela deu aqui. Poderia ser quatro, cinco, tá? Mas como ela botou em três possibilidades o todo, né? Ou seja, quando soma essas três dá o todo, o completo, né? O todo, que é a unidade, né? A unidade, tá? Então a gente só basta dividir em três, tá? E ela deu algumas informações, né? Vamos lá. Sabendo-se que do total de lixo coletado semanalmente na cidade de Zé Lixão, 2/5 são recicláveis. Então a gente vai colocar aqui, ó, 2/5 embaixo aqui, ó. 2/5 são recicláveis, tá vendo? Aí, ó, ela falou 1/3 do lixo, ou seja, 1/3 do total, uma coisa que tem que observar que aqui ela está falando que é 1/3 do total, não é do que restou, né? É, é orgânico. Então a gente coloca aqui, ó, 1/3, tá? E ela fala por último que 400 toneladas são lixo inorgânico. Observa que aqui não é mais fração, ela está dando valor, ó, 400 toneladas. Então a gente coloca aqui, ó, o valor aqui em cima. 400 toneladas. Então isso aqui é um método, tá? De resolver problema. Observa que quando eu somo todo o lixo orgânico, né? Ou seja, essa reta de fração da unidade, ou seja, do completo, né? Unidade. De todo o lixo orgânico está representado aqui nessa reta de fração. Então como é que se faz? Primeiro a gente coloca no mesmo denominador, tá? Esses dois reciclável e orgânico. Ou seja, vai tirar o MMC, né? MMC de 5 e de 3, que vai dar 15. Tá? Então, vou colocar no mesmo denominador, né? 15 aqui, 15 aqui. 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu só estou recolocando essas mesmas frações aqui no mesmo denominador, tá? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Tá? Então, eu consegui aqui representar no mesmo denominador. E agora a gente vai somar, ó, essas duas frações, 6, 15 com 5 sobre 15, que vai total, aqui, né? 6 mais 5 sobre 15. Ou seja, a soma dos dois, né, vai ser 11 sobre 15 do total de lixo. Tá? Então, o que a gente observa? Eu somando o reciclável com o orgânico, ele dá 11 sobre 15 do total. Então, o que está faltando para completar o todo? A unidade, nesse caso, seria 15 sobre 15. Né? Todo o lixo poderia ser representado pela fração 15 sobre 15, tá? Devido a esse denominador aqui. Então, ó, o inorgânico vai ser o que falta, né, para completar o total, 15 sobre 15. Ou seja, está faltando 4 sobre 15 avos, né, na fração. E agora a gente termina de resolver o problema porque a gente descobriu que 4 sobre 15 avos, ele equivale, não é igual, né, mas equivale a 400 toneladas. Né? Então a gente faz aqui
a equivalência de fração. Então, se 4 sobre 15 equivale a 400, 1 sobre 15 vai equivaler a 100 toneladas. E o total, né, que é 15 sobre 15, vai equivaler a 15 vezes 100, que é igual a 1.500, tá? Toneladas. Resposta letra D, tá? Aqui é 100 porque eu tenho que dividir 400, né? Por 4, para dar igual a 100, tá? Pegando esse 400 aqui, dividido por 4, vai dar 1 sobre 15, que é 100 toneladas, tá bom? Então, esse raciocínio aqui, ele se repete, tá? Bastante em problemas do tipo de reta de fração, tá bom? Vamos fazer outro problema aqui, tá? É um problema do Colégio Militar do Paraná, esse aqui, tá? Foi a pedido aí de um aluno. Então, vamos lá. Todo mundo conhece, a maioria da gente conhece aquelas danças das cadeiras, né? Que você coloca algumas cadeiras ao redor, né? Então, coloca aqui algumas cadeiras, tá aqui, como fosse aqui cadeiras, né? E a gente coloca, e pessoas ficam ao redor dançando, né? E quando termina a música, aí senta nas cadeiras, tá bom? Normalmente essa quantidade de cadeiras é menor do que a quantidade de pessoas, de forma que quando a música acaba, aí vai sobrar algumas pessoas, tá bom? Então, o problema se dá nesse contexto aí das danças das cadeiras, tá? Então, vamos ler o problema. Onde está aqui? Em uma dança das cadeiras foram realizadas 5 rodadas. Na primeira rodada foram eliminados metade dos participantes, na rodada seguinte, o quarto do que restavam, né, do que participavam ainda, foram eliminados. E na terceira rodada, um quinto do total dos participantes foram eliminados. E ainda falou que restaram ainda 14 participantes. Aí ele falou que a brincadeira seguiu por mais 2 rodadas, né? E terminando com o único vencedor, que é como a gente está acostumado. Então a gente vai ter que tomar cuidado seguinte com esse problema. Tá? Então vamos devagar. Então vamos fazer a reta de fração dos eliminados, tá? Então, essa reta de fração vai ser a quantidade de eliminados. O que foi que ele falou? Na primeira rodada foram eliminados metade, ou seja, desse aqui foram eliminados metade. E se foi eliminado metade, permaneceu metade, né? Então é o seguinte. Na rodada seguinte, então aqui é a primeira rodada, né? Vou chamar aqui a primeira rodada. A segunda rodada, tá? A segunda rodada, ele falou que um quarto dos que ainda participavam foram eliminados. Então, ó, se na primeira rodada eliminou metade, sobrou, né? Sobrou também metade. E desses que sobrou, foram eliminados um quarto. Então, o que é que aconteceu aqui? O que é que foi eliminado? Foi eliminado um quarto da metade. E não um quarto do total. Tá? Então, isso aqui é a pegadinha. A gente chama isso aqui, ó, metade dos que ainda participavam, né? Foram eliminados. Então, é metade do que sobrou, né? Então, aqui seria um quarto do que sobrou, né? Nesse caso. Seria um quarto do que sobrou na segunda rodada. E se sobrou metade, é um quarto da metade, tá? Ou seja, um oitavo que foi eliminado, tá? Aí na terceira rodada, ele fala que foram eliminados um quinto do total. Então aqui eu não me preocupo, porque realmente é o quinto do total aqui que foi eliminado. Então, dos eliminados, o que é que eu tenho até o momento? Aqui é a terceira rodada, né? A terceira rodada, tá? Aqui é a segunda, que é um oitavo do total, né, que foram eliminados. Aqui, metade do total que foram eliminados. E um quinto do total, tá? Aí na quarta rodada, na quarta não, ele falou já que restaram 14 participantes. Então, nesse pedaço aqui, 14 participantes, que é o que restaram no final. Observa que se eu somar tudo que foi eliminado na primeira, na segunda e na terceira, com esses 14 aqui, eu já vou ter o total de participantes, né? Então não precisa mais se preocupar com o resto das informações, tá? Ele até falou aqui que teve mais 2 rodadas, né, para eliminar esse pessoal. Mas, como ele já falou que depois da primeira, segunda, terceira já restou 14, eu somando todos os participantes da primeira, segunda e terceira, né, que foram eliminados, mais o 14, eu já vou ter o total de participantes, tá? Então, vou fazer agora transformar tudo no mesmo denominador, tá? Então, aqui o MMC
2, 8 e 5, né? Vou fazer a MMC de 2, de 8 e de 5, né? Vai ser 40, por quê? Ó, porque de 2 e 8 vai ser o próprio 8, e 8 e 5 é primo entre si, vai ser 40. Quem não sabe fazer dessa forma, faz normal, né? 2, 8 e 5, tá? Dá por 2, né? Aí vai dar 1 aqui, aí sobra 4, aí isso vez 5, dá por 2 novamente, 1, 2 e 5, dá por 2, 1, 1 e 5, e por último 5, né? 1, 1 e 1, ou seja, aqui vai dar 8 vezes 5, que é 40. Então, vamos colocar tudo no denominador 40, tá? Vou ajeitar isso aqui, porque ficou meio tronchão aqui. Então, coloca todo mundo no 40 aqui, ó. 40, 40 e 40, tá ok? Então, 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 vezes 1, 20. Então, coloquei no mesmo denominador. 40 por 8 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Aqui eu tenho aqui. Deixa eu colocar mais embaixo para não ficar. Tá um oitavo aqui. Tá aqui um oitavo, tá? Um oitavo, tá? Tá 40 aqui. Aí 40 dividido por 8 é 5. E 5 vezes 1 é 5. Só estou colocando no mesmo denominador, tá? Essas frações. 40 por 5 é 8. 8 vezes 1 é 8. Então, ó, somando essas três frações, né, eu vou ter 28 mais 5, 33, tá? Então, somando todas as frações, né, 20 sobre 40, mais 5 sobre 40, mais 8 sobre 40, tá? Eu vou ter aqui 33 sobre 40. Ou seja, 33 sobre 40 do total foram eliminados nessas três rodadas. Sobrou quanto? Sobrou, se a reta aqui, essa reta é sobre 40, 40 sobre 40, né? Por que eu sei isso? Porque ó, o denominador aqui, 40. Então, o total, eu poderia dizer que a unidade, né, seria 40 sobre 40. Esses 14 vai equivaler a quanto? Vai equivaler o que sobra aqui, ó. Se eliminou 33 sobre 40, né? Esse pedacinho aqui dos 14 participantes vai ser exatamente 7 sobre 40. Para quando somar com 33 sobre 40, dá o total. Então, ó, e 7 sobre 40 equivale a 14 participantes. A gente faz agora a equivalência. Então, 1 sobre 40 equivale a 2 participantes, que equivale a 14 dividido por 2, né? Ou 14 dividido por 7. Deixa eu ajeitar aqui. Né? Por 7, que vai ser igual a 2. E o total, que é 40 sobre 40, né? Equivale a 80, né? Que é 40 vezes 2. 40 vezes 2, que é igual a 80. Certo? Então, ó, o que eu descobri aqui? Que no começo de tudo eu tinha 80 participantes. Mas qual foi a pegadinha? Ele não pediu a quantidade de participantes. Ele pediu a quantidade de cadeiras. Aí realmente foi uma pegadinha grande, tá? Porque eu tinha o número 80, que quem não observasse isso ia marcar aqui, ó, 80 de forma errada, mas 80 é a quantidade de participantes. Ele pediu a quantidade de cadeiras. Então, para descobrir a quantidade de cadeiras, observa que na primeira rodada foram eliminadas a metade. Ou seja, se eu tinha 80 participantes e eu eliminei a metade, significa que no começo da brincadeira eu só tinha 40 cadeiras. Ou seja, 80 dividido por 2, que é igual a 40 cadeiras. Foi uma pegadinha aí que ele colocou aqui, quando ele não pediu a quantidade de participantes, e sim pediu a quantidade de cadeiras que tinha aqui na dança, tá? Acredito que muita criança caiu nessa pegadinha, tá? De cadeiras. Então é isso aí. Essa aqui é a que a gente chama de reta de fração com a enganadora, né? Senão com a falciane, que as meninas falam que é a falciane, que é quando ele pede um quarto do restante, tá? Então vai aparecer algumas palavras, tipo do restante, do resto. Toda vez que tiver isso, a gente pode cair nessa pegadinha aqui, que não é um quarto do total, mas sim um quarto do que sobrou, né? Nesse pedacinho aqui do problema. Ok? Então vamos lá para o próximo. Tá? Próximo problema aqui, deixa eu ajeitar aqui. Tá. Agora, nesse problema aqui, que também é reta de fração, ele misturou, tá? Valores com fração. O raciocínio é bem parecido, tá? Só que aí a gente vai fazer como se fosse duplo, né? Tanto a gente vai colocar as frações como vai colocar os valores, tá? Então vamos lá. Certa quantia foi repartida entre 3 pessoas. A primeira recebeu 2 terços, então eu tenho a primeira pessoa aqui, vou botar aqui a primeira pessoa.
recebeu 2/3, então coloco aqui 2/3 aqui embaixo, mais a quantia de R$ 5. Então foi a primeira que recebeu isso. A segunda pessoa, aqui ó, a segunda pessoa recebeu 1/5 mais R$ 12, tá? E a terceira pessoa recebeu R$ 15. Eu vou colocar esses R$ 15 aqui, ok? Então vou fazer igual, bem parecido, né? Só que o que acontece? Eu vou ter que colocar, eu não posso misturar esse dinheiro com essa fração, tá? Então vamos somar as frações separadas e o dinheiro separado. Somando a primeira com a segunda pessoa, vou colocar primeiro no mesmo denominador, né? Ou seja, vai ser 15, que o MVC é 15, né? 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Tá? Mais R$ 5 aqui. É a mesma coisa, tá? Só que aqui eu estou botando no mesmo denominador. 15 por 5 é 3. 3 vezes 1, 3. Ou seja, mais R$ 12. Agora eu consigo somar tanto as frações como os dinheiros do dinheiro, né? Da primeira e segunda pessoa. Ou seja, vai dar 10 mais 3 vai dar 13. 13 sobre 15. Tá? Mais R$ 17, que é 5 mais 12. Tá? E no final de tudo, ó, observa que aqui a fração é 15, então aqui eu vou ter aqui o total dessa minha reta de unidade é 15 sobre 15, né? Tá? A gente vê isso, só consegue enxergar isso nesse ponto aqui, né? Que eu digo que a soma das frações é 13 sobre 15, mais R$ 17. Vê só. O que é que falta para a unidade? Vê, eu tenho 15 sobre 15 mais R$ 17. Para a unidade vai faltar, no caso, 2 sobre 15, 2 sobre 15, né? Mais 17, mais não. Se eu tenho aqui, ó, 2 sobre 15, completa 15 sobre 15. Só como eu tenho R$ 17, eu tenho que subtrair R$ 17 aqui, tá? Aí dessa forma eu consigo a unidade, tá? E isso equivale a quanto? Equivale a R$ 15. Ok? Então, ó, se eu tenho 2 sobre 15, para completar o 15 sobre 15 mais 17 aqui, eu tenho que subtrair R$ 17, porque ele já foi retirado do todo. Então, eu subtraio aqui. E essa fração mais esse dinheiro equivale a R$ 15. Isso aí significa que 2 sobre 15, tá? Vai equivaler a R$ 15 mais 17. Ou seja, vai equivaler a R$ 32. Né? Só somando aqui, 15 mais 17. Aí vai dar aqui, vai dar 12, né? Vai dar R$ 32, tá? Ou seja, 1 sobre 15, 1 sobre 15 vai equivaler a 32 dividido por 2, que é igual a R$ 16. E o total, que é 15 sobre 15, tá? Vou colocar aqui 15 sobre 15, vai equivaler a 16 vezes 15, né? Deixa eu colocar aqui porque pode estar atrapalhando, tá? Vou colocar aqui esse pedacinho aqui. Só para não gravar de novo. Aqui, ó. 2 sobre 15 vai equivaler a 15 mais 17, que é igual a R$ 32. Tá? 1 sobre 15 equivale a R$ 16, certo? E o total, que é 15 sobre 15, vai equivaler a 16 vezes 15, que é igual a quanto? Vou fazer aqui, ó. 16 vezes 15, né? Aí 5 vezes 6 vai dar 30, vai dar 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. E aqui repete 16, tá? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 14, né? 14 vai dar 1, 240. Tá? Então a resposta seria R$ 240, seria o valor da quantia, tá? Resposta R$ 240. Tá? Nesse caso eu misturei, tá, a reta de fração com dinheiro, tá? O que pega aqui nesse pedacinho é entender que quando eu estou com nesse pedaço aqui a soma da primeira e segunda pessoa deu 13 sobre 15 mais 17, a terceira pessoa, né, ele tem que completar a unidade, ou seja, tem que completar esse 2 sobre 15, porém eu vou ter que subtrair de R$ 17
Para assim, para assim, dessa forma, né? Vai ficar equivalente aos R$ 15 que sobrou, tá? Esse é o problema de entender esse pedacinho aqui, tá? Mas no final é igual, tá? No final é exatamente igual. Então, beleza, à medida que o pessoal for passando os problemas, eu vou resolvendo lá no grupo, tá? E a gente vai tirando as dúvidas que ficaram. Obrigado, até mais.